recebeu o Espírito Santo, você tem a mente de Cristo. Você pode profetizar, abençoando a vida daqueles que Deus quer abençoar. Eu vou profetizar. Sim, profetiza. Abre tua boca. Abre, solta a tua voz. Solta a profecia. Abençoa a vida do teu irmão. Abençoa a vida da tua casa. Sim. Aleluia. Sobre tua vida eu vou. Nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti manancial cujas águas nunca faltarão. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor, por colocar, Senhor, em nós o Teu Espírito. Nos dá, Senhor, o poder, Senhor, de abrirmos, Senhor, a nossa voz e podermos abençoar, Senhor, podermos profetizar, Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos. Podemos declarar, Senhor, a Tua bênção, declarar, Senhor, o Teu poder sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a vida, Senhor, da comunidade ao qual, Senhor, Tu nos colocou, sobre a vida, Senhor, da nossa família. Sim, Jesus, obrigado, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós sabemos, Deus, que, Senhor, em Ti está tudo o que nós precisamos, e nós acessamos isso, Senhor, pela fé. E, Senhor, abrimos, Senhor, a nossa boca, Senhor, soltamos a nossa voz, Senhor, para, Senhor, tomarmos posse, sim, Senhor, de tudo que Tu tens preparado para nós. E profetizamos amor, profetizamos, Senhor, bênçãos, profetizamos, Senhor, vitória sobre a vida dos nossos irmãos. E declaramos, Senhor, que Tu é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que nós pensamos, sentimos, Senhor, imaginamos, Senhor, ou pedimos, segundo o poder que opera em nós. Aleluia. Obrigado, Jesus. Minha vida, confessei os meus pecados, declarei a minha culpa, não mais as ocultei. Pela comunhão e oração dos santos, me sinto perdoado para sempre. Aleluia. Abri a minha vida, Sim, amado. confessei os meus pecados, Você pode se sentir declarei perdoado para as sempre. minhas culpas, não mais as ocultei. Jesus já conquistou isso para Pela você. comunhão e oração dos santos, Nada o que você me possa ter sinto feito perdoado. impede você de chegar na presença do Senhor. Abri a minha vida, confessei os meus pecados, Chegue na presença do Senhor nessa manhã, declarei as minhas culpas, limpo. não mais as ocultei. Aproveite Pela esse momento comunhão e oração entregue ao Senhor dos santos, me que você sinto errou. perdoado. Talvez um pecado que você tenha cometido, algo que tenha entristecido o coração do Senhor. A pastora Adri abriu o culto falando sobre como nós devemos chegar na presença do Senhor. Rasgue o coração. Deixe o Espírito Santo convencer você do pecado, da justiça, do juízo. E
tome posse desse perdão que Jesus já conquistou na cruz há 2000 anos atrás. Que me impediam de adorar. Simplesmente com o arrependimento e a confissão, entregue ao Senhor. E abra a tua boca para profetizar. Porque nada impede você. Nada impede você. Tudo o que precisava ser feito, Jesus já fez. E o acesso é o arrependimento e o perdão que Ele já promoveu. E aí você está livre essa manhã para olhar para o teu irmão e profetizar sobre a vida dele e declarar as bênçãos do Senhor sobre a vida dele. E o poder do Senhor que opera na tua vida vai transformar a vida do teu irmão e a tua. Amém. Glória a Deus. Pode sentar então, amado. Aleluia. As coisas com o Senhor são tão simples. Nós complicamos tanto as coisas com o Senhor, mas são tão simples. Basta abrirmos o coração e o resto todo Ele faz. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Você que quer trazer tua oferta, você que quer aproveitar essa manhã, trazer sua oferta, seu dízimo, entregar também através do QR Code que está aparecendo aí na tela do seu celular ou da sua televisão. Faça isso com alegria, com celebração pela oportunidade que você tem de fazê-lo. Glória a Deus. Aleluia. Agradeça aí, amado. Agradeça ao Senhor. Agradeça aqui na igreja, aqui no templo, e agradeça aí na sua casa pela oportunidade, pela comunhão que nós temos entre os irmãos, pela possibilidade que o Senhor, pelo privilégio que o Senhor Jesus conquistou na cruz para nós, sermos hoje, 2021, sermos corpo de Cristo aqui nesse lugar, porque no ambiente onde o Senhor ele é adorado, é louvado, onde os irmãos têm comunhão, no ambiente onde os irmãos se reúnem, se unem para adorar o Senhor, para declarar as suas maravilhas, para amá-lo como corpo, em qualquer ambiente, aqui na igreja, na sua casa, se você está fazendo isso ligado no mesmo Espírito, coisas maravilhosas acontecem. O Salmo 133 diz que ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. E aí o óleo escorre pela barba do sacerdote e vai chegando em toda a congregação. E termina dizendo que é ali onde os irmãos estão unidos, onde os irmãos estão em comunhão, é ali onde o Senhor derrama as suas bênçãos. Então agradeça, porque um dia a graça, o Senhor Jesus te alcançou e você pode estar nesse corpo. Agradeça todos os dias, pela manhã, quando a misericórdia do Senhor se renova na tua vida. A primeira coisa que você deve fazer é agradecer ao Senhor. Do fundo do teu coração, agradecer ao Senhor que Ele resgatou você e Ele colocou você numa família. Na família dEle. Na família que durará para sempre. Haverá um dia, amado, um dia que será para sempre. E você está nesse dia. Você está nessa família que será para sempre. Agradeça, celebre isso. Aleluia. Aleluia.
Aleluia! Glória a Deus! Oh, Jesus, obrigado, Senhor, obrigado. Tu és maravilhoso, Jesus. Se você quiser me acompanhar na leitura de um texto, abra sua Bíblia que está em João, Evangelho segundo João, no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Hoje tem algo aqui, amado. Hoje tem algo diferente aqui. Hoje tem algo diferente aqui. A minha oração é para que esse ambiente que nós estamos tendo aqui seja transferido na sua totalidade aí para a sua casa, amado. Mas se liga, para de fazer o que tu está fazendo e cultue ao Senhor. Não assista um culto, não assista uma palavra, uma mensagem. Cultue ao Senhor, para que o ambiente que está aqui seja transferido para a sua casa, e as maravilhas que o Senhor vai fazer aqui nesse lugar, seja transferido para a sua casa, em nome de Jesus. João capítulo 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntaram-lhes Jesus, ou melhor, perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não temos. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam mais puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, fogo, umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Versículo 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Respondeu Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe Jesus pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas.
Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pai, nós, Senhor, estamos, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que o Teu Espírito, Senhor, Ele enche esse lugar, Ele enche a nossa vida, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra é Espírito e é vida. E nós nos submetemos totalmente a ela e pedimos a Ti, Espírito Santo, que Tu venha aplicar essa palavra nas nossas vidas nessa manhã. Abrimos, Senhor, totalmente a nossa vida, rasgamos o nosso coração, Senhor, nos esvaziamos das nossas habilidades e forças, Pai, e dependemos totalmente de Ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra que nós lemos nesse texto, de João capítulo 21, é o momento em que o Senhor já havia ressuscitado, já havia feito a obra, já havia passado seus 33 anos e meio entre os seus discípulos, já havia ido para a cruz, já havia morrido, já havia ressuscitado e já havia aparecido 2 vezes aos discípulos. Essa era a terceira vez que ele aparecia aos discípulos, mas já havia alguns dias que ele não vinha. Já havia alguns dias que ele não aparecia para eles. E eles estavam reunidos próximo ao mar de Tiberíades. E como o Senhor não aparecia, não vinha, Pedro levanta e diz: eu vou pescar. O Senhor está demorando demais. Nós estamos aqui reunidos, aqui esperando Ele. Mas já faz muitos dias que Ele não aparece, que Ele não vem. Eu vou pescar. E Pedro, ele era era um líder, ele era o mais velho deles. E por isso também ele tinha encargo de liderança. E ele fala: eu vou pescar. E aí todos eles vão falando: eu também vou. Já que tu, Pedro, vai, eu também vou. E foram pescar. Ou seja, voltaram a fazer o que faziam antes. Lá no começo, no chamado de Pedro, Jesus, quando chama Pedro, Ele diz para Pedro: Pedro, largue suas redes. Eu vou transformar você em pescador de homens. Você não vai mais pescar peixes, você vai ser pescador de homens. E por muito tempo Pedro andou com Jesus. Só que bastou Jesus não vir, bastou Jesus não aparecer por alguns dias, bastou Jesus decepcionar Pedro, para que ele voltasse a fazer o que ele fazia. E pior, ele acaba incentivando, influenciando os outros, e saem a pescar, mas não pegam nada, porque Pedro já não era mais um pescador de peixes. Não adianta mais querer pescar peixes se você é pescador de homens. Já era. Seja pescador de homens, cumpra o teu chamado, o propósito pelo qual você foi criado. E eles estão lá no mar, com suas redes vazias, decepcionados pela noite de nada, uma noite perdida. E aí eles estão chegando próximos da praia, e Jesus, o Senhor, aparece novamente. E eles estão
chegando e o Senhor na praia, e o Senhor o chama e diz: e aí? Como é que foi a pescaria? Tendes algo de que comer aí? Tendes algo para comer? Eles falam: não pegamos nada. Não pegamos nada. Nesse momento, Jesus, através da sua palavra, lembre-se da palavra, amado, tenha certeza, a fé, a convicção na palavra de Deus, sim, e em todas as palavras que você proferir, porque você tem a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo, e toda palavra que nós proferirmos, ela tem poder, tanto para o bem, quanto para o mal. E aí o Senhor, Ele fala, toca a vida deles através da palavra, transforma a vida deles através da palavra, de 4 formas. Primeiro, Ele dá uma direção. Ele fala: já que vocês não pegaram nada, joguem a rede para o lado direito, e aí vocês vão pegar. Eles já haviam ouvido isso. Em um outro momento eles haviam ouvido essa mesma frase de Jesus. E eles, mesmo não reconhecendo Jesus, eles obedecem. Mesmo não sabendo que era Jesus, porque estavam tanto distante. E mesmo depois, quando eles estavam com Jesus ali em volta do fogo, eles não reconheciam Jesus, a figura de Jesus. Mas eles obedecem. E jogam a rede e recolhem uma rede cheia de 153 grandes peixes. Por que 153 grandes peixes e não 152 ou 154? Por um motivo somente. E às vezes isso passa desapercebido de nós. Porque Deus, o nosso Senhor, o nosso Jesus, o nosso amado, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, de cada vírgula, de cada centímetro, de cada segundo da nossa vida, Ele cuida. E é nisso que nós temos que basear a nossa fé, a nossa vida tem que ser baseada nisso, nessa certeza de que nós temos um dono, de que nós pertencemos a alguém, e esse alguém, Ele é zeloso, Ele é cuidadoso, e nada do que acontece na nossa vida passa desapercebido. E eles então recolhem a rede cheia, e aí o Senhor toca a vida deles de uma outra forma, chamando eles para perto do fogo, com brasa. Ele protege eles. O Senhor protege eles com o fogo. E aí na sequência Ele coloca peixes sobre as brasas. Já estava preparado. E Ele tem pão. E Ele alimenta eles. E a quarta forma que o Senhor Jesus toca a vida deles, transforma a vida deles, é com um diálogo. Estão todos ali, assentados em roda do fogo, todos, mas Ele conversa com um. O diálogo dele é com Pedro, e Ele fala: Pedro, ei Pedro, Ele chega a falar Simão Pedro. Sabe, quando não acontece muito, mas quando a minha esposa fala Rogério Camargo, sabe, chama atenção. Ei, então Ele fala Simão Pedro. Ele chama a atenção de Simão e faz uma pergunta que transforma a vida de Pedro. Ele pergunta: Pedro,
tu me amas? Como mais do que a esses outros? Tu me ama mais do que tu ama a esses outros? E Pedro diz: sim, eu te amo. E aí ele fala a segunda palavra maravilhosa, o encargo maravilhoso para todos nós. Então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E por 3 vezes esse diálogo se estende. Por 3 vezes o Senhor pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Na primeira e na segunda vez, só para nós entender um pouco, rapidamente, na primeira e segunda vez, por que ele pergunta 3 vezes? Na primeira e segunda vez, se nós formos ver a palavra amor no grego, ela tem pelo menos 4 significados. Pode ser interpretada, não, ela tem 4 formas de ser falada. Ela tem a forma eros, que é amor entre marido e mulher, é amor de paixão entre marido e mulher. Tem storge, que é amor de amizade. Tem filéu, ou filos, que é... Storge é amor familiar, desculpe. Storge é amor familiar e filos, filéu, é amor de amizade. E ágape, que é o amor mais puro, o amor de Deus. O amor incondicional, aquele que não espera absolutamente nada em troca. Então, na primeira e na segunda vez que o Senhor pergunta para Pedro, ele fala ágape. É como se ele perguntasse: Pedro, tu me ágape? Tu me ama de forma plena, sem esperar nada em troca? E Pedro nas 2 vezes responde: sim, eu te filéu, eu te amo como um amigo, eu tenho uma extrema amizade por você, eu gosto muito de você, eu gosto de estar contigo, é gostoso de estar contigo, Jesus, é legal, tu é legal. E daí na terceira vez, sim, Jesus pergunta: não, Pedro, tu me filéu então? Tu não está entendendo, então eu vou inverter a pergunta: tu me filéu? Tu me ama então com amizade? E Pedro diz: sim, tu sabe todas as coisas, eu te amo só com amizade. Porque a terceira resposta de Pedro, as 3 são iguais, as 3 são filéu. Isso nos leva a crer que o que o Senhor queria fazer era fazer Pedro pensar, Pedro analisar exatamente com que forma de amor ele amava Jesus, que tipo de amor ele tinha por Jesus. É claro, nós não precisamos pensar muito para entender que Jesus sabia o coração de Pedro. Jesus sabia a forma que Pedro o amava. Acontece que Pedro não sabia. Pedro não sabia a forma que ele amava Jesus. E Pedro estava tão raso, ainda estava tão raso no relacionamento com Jesus, que ele achava que o amor filéu era o suficiente. O amor da amizade era suficiente. E assim tem muitas pessoas hoje dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor, que têm amizade com o Senhor, que acham que o relacionamento de amizade com Jesus basta, que acha que vir num culto, participar de um culto, levantar as mãos, adorar, sabe, dá uma emoção, é gostoso. É gostoso. A música em si, ela é gostosa. Se você colocar uma música, sei lá, do Bee Gees, você vai se emocionar. Se você gostar de alguém com extrema amizade e lembrar dessa pessoa, você vai se emocionar. Mas não é disso que se trata o amor que precisamos ter com Jesus.
primeiro mandamento diz: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua alma. É muito, muito mais além do que gostar. Sabe, gostar, nós nem precisamos gostar de Jesus. Porque muitas vezes, muitas e muitas vezes, Jesus vai fazer coisas na nossa vida que nós não gostamos, que não nos agradam. Nós precisamos amá-lo, independente do que acontecer. Nós precisamos nos encher do amor de Deus de tal forma que nós consigamos amar Jesus sem depender, sem absolutamente nada em troca. É disso que se trata a conversa que Jesus teve com Pedro. Jesus estava retornando ao lar dele, e ele precisava deixar discípulos preparados a morrer por ele. E quem gosta de Jesus não morre por ele. Quem só gosta de Jesus não dá a vida por ele. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. São duas palavras que se destacam nesse texto: amor, Pedro, tu me amas, e apacentar. Apacenta as minhas ovelhas. E nós temos que entender que uma não existe desconectada da outra. Simplesmente não existe apacentar sem amor. E simplesmente não existe amar sem apacentar. São duas palavras que elas não existem sem a outra. Uma não existe sem a outra. Então nós vamos falar sobre isso. E é o título da mensagem: amor de Deus, a importância do apacentamento. Amém? E primeiro, eu preciso saber o que é apacentar. Para mim entender um pouquinho essa mensagem, eu vou ter que entender o que é apacentar. Apacentar é uma palavra que vem do grego poimano, que quer dizer proteger, alimentar, direcionar. Proteger, alimentar, direcionar. Foi o que o Senhor fez com eles. Foi exatamente o que o Senhor fez com eles. Ele direcionou com a rede. Ele falou: jogue a rede à direita, ou seja, Ele direcionou a vida deles naquele momento, como Ele faz conosco. E às vezes nós nem percebemos, porque não parece ser Jesus. Eles também achavam que não era Jesus. E às vezes nós temos direção de um irmão, de um pastor, em uma mensagem, em uma leitura, e nós não entendemos que é Jesus nos direcionando. Mas é direção. E então Ele direcionou, e Ele também alimentou com pão e com peixe. Então muitas vezes nós estamos correndo atrás de alimento, tanto de provisão, quanto de alimento espiritual, quanto de palavra. Nós estamos correndo em lugares que não é Jesus. Então a minha oração sempre foi que, se não é tu que está me alimentando, eu não quero ser alimentado. Se esse alimento, tanto espiritual quanto físico, não vem do Senhor, eu não quero. Por favor, me livra disso, Jesus. Então Ele direcionou, então Ele alimentou. E Ele também protegeu. Eles estavam chegando e Ele tinha fogo
E ele tinha brasas. E aqui vai o primeiro ensino. Eu preciso de direção para a minha vida. Sempre. Eu não posso levantar da minha cama sem a direção de Deus. Eu tenho que aprender isso. Eu tenho que aprender essa dependência do Senhor sempre. Então eu preciso de direção. E eu preciso de alimento, tanto físico quanto espiritual. Mas o que vai me proteger é o fogo. O que vai me proteger durante todos os dias da minha caminhada é o fogo. Porque se não existir um fogo queimando, me consumindo, queimando dentro de mim, uma brasa acesa queimando dentro de mim, eu não vou conseguir. Se não existir o Espírito Santo, aquele fogo maravilhoso dentro do meu interior, eu não vou conseguir vencer. Se a minha paixão pelo Senhor não consumir o meu eu, não consumir o velho homem todos os dias, não queimar ele, eu vou cair ali na frente. Então, entenda, precisamos do fogo de Deus, precisamos da paixão pelo Senhor, precisamos alimentar isso todos os dias, senão vira religião, e religião desagrada a Deus. Se não formos quentes, não adiantará sermos mornos. Se um dia você já foi quente e hoje você está ficando morno, cara, o Senhor pode te vomitar. Pensa nisso e luta com isso. Vai atrás desse fogo reacender, vai atrás de buscar o sopro do Espírito Santo, para que essa brasa que está se apagando, ela venha a ser incendiada novamente, e esse fogo maravilhoso encha o teu interior, e você ame Jesus. É isso. É só isso, é amar o Senhor com todas as tuas forças. E é esse fogo que você precisa para amá-lo todos os dias. Se você não tem esse fogo, você não sabe o que é apacentar. E nunca vai saber o que é apacentar se você não for cheio desse fogo de amor pelo Senhor. Você nunca vai entender o que é apacentar. Logo que você teve os teus primeiros contatos, logo que o Senhor começou a tocar na tua vida, logo que a palavra começou a se desenrolar para você, como que era o teu amor pelas almas? Como que era o teu amor pela leitura da Bíblia? Como era o teu amor pelo necessitado? Como era o teu amor pelo perdido? Foi diminuindo? Conforme é o teu amor, é o teu fogo. Se o teu amor diminuir, é o fogo que está diminuindo. Quando receberam o Espírito Santo, em Atos 2, estavam todos no cenáculo do templo, e sobre cada um deles vieram línguas como de fogo, e encheu aquele lugar com a presença do Senhor. Logo que recebemos o Senhor na nossa vida, logo que a graça nos alcança, nós nos enchemos desse fogo. Alimente esse fogo. Talvez você seja daquelas pessoas que acham que isso, apacentar,
seja somente para pastores e líderes. Somente pastores, líderes, pessoas que estão envolvidas na obra do Senhor. Talvez sejam só essas pessoas que você acha que devam amar, que devam apacentar. Talvez você pense assim. E a Bíblia incentiva mesmo. Incentiva e cobra de pastores e líderes que o pastor e o líder, ele deve apacentar o rebanho do Senhor. Eu até acho que ovelha é uma forma figurada, né, de falar sobre o povo de Deus, sobre os filhos de Deus. Até uma forma até um tanto ultrapassada, você pode pensar. E realmente, nós somos ovelhas do Senhor, sim, do aprisco do Senhor, porque a palavra nos mostra isso. Mas nós somos filhos. Nós somos filhos do Senhor. Nós somos filhos de Deus. E sim, a palavra diz que os líderes, eles devem cuidar dos filhos. Os pastores, os líderes, eles devem apacentar as ovelhas. Não há dúvida com relação a isso. Mas uma das maiores vitórias que foram conquistadas pela reforma protestante no ano de 1517 foi o sacerdócio universal. Antes disso, era somente os sacerdotes mesmo que cuidavam das ovelhas. Só que aí o Senhor Deus envia uma reforma para isso. Uma reforma no como era para se tratar o povo de Deus. E uma das maiores conquistas foi o sacerdócio universal. Ou seja, cada filho de Deus é um sacerdote. Então levante a sua mão aí, você que é sacerdote. Quem é sacerdote de verdade? Quem é sacerdote? Sacerdotisa, né? Quem é sacerdote? É isso, amado. Entenda isso, coloque isso no seu coração. Somos sacerdotes. E o que quer dizer isso? Quer dizer que você tem um título agora. É isso? Isso quer dizer que você tem um título? Não, amado. Não quer dizer só que você tem um título, não. Quer dizer que se você tem uma Bíblia na sua mão ou no seu coração, você é um apacentador. Você é responsável por apacentar as pessoas à tua volta. Você é responsável por apacentar o teu irmão, apacentar a tua família, apacentar os teus pastores. Às vezes o pastor, ele está tão sozinho, tão sem um apacentamento, sem um cuidado. Quem que vai cuidar deles? Alguém de longe, lá de vez em quando? Saibam vocês dois aqui, ó, os nossos pastores, que nós oramos por vocês sempre. Sempre. Nós mantemos vocês em oração. Sempre. Nós amamos vocês. E temos como encargo apacentar a vida de vocês. Porque somos sacerdotes e amamos vocês. O fogo que arde no nosso coração arde por vocês também. Contem sempre conosco. Sempre. Esse amor não é somente para pastores e para líderes, é para todo filho de Deus. Você tendo uma Bíblia na mão, no coração, você é um sacerdote. Talvez você pense que você tem defeitos, você é fraco, você é novo na fé, você está iniciando na caminhada. Talvez você pense, como que eu vou ajudar, como que eu vou apacentar os outros? Se eu tenho tantas limitações, tantas dificuldades, se eu sou tão fraco? Por que você acha que Jesus escolheu Pedro?
para falar sobre apacentamento. Pedro, tirando Judas, era o mais improvável de todos eles. De todos os 11, Pedro era o mais improvável. Pedro foi o que mais errou. Pedro, em algum momento, Jesus falou para Pedro, olhou para Pedro e falou: arreda Satanás. Para Pedro. Porque Pedro estava desestabilizando o ministério, o propósito de Jesus. Pedro, ele por vezes ele estava totalmente jogado aos pés de Jesus, entendendo todas as coisas, e daqui a pouco ele era brigão. Pedro, ele amava, e daqui a pouco ele estava puxando a espada para acertar a cabeça do soldado. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Imagina você andar 3 anos e meio com Jesus, ver tudo o que Pedro viu, e você negá-lo. Ei, você anda com o cara ali, com esse que está preso ali, não anda? Não, eu não. Não, mas você fala parecido com ele, você tem o mesmo sotaque dele, você é da mesma região que ele, você anda com ele. Não, eu não. Eu vi você junto com ele. Não fui eu não. E o galo canta. Quantas vezes o galo canta na nossa vida? Quantas vezes o galo cantou na minha vida? Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Então, amado, esteja você com 30 anos, 40 anos de caminhada com Jesus, ou 4 dias, 3, 4 dias, você é chamado a amar, você é chamado a apacentar vidas, a cuidar de vidas. Você é chamado a isso. Só que Pedro, depois que ele seguiu Jesus, por mais errado que ele fosse, por mais erros que ele cometeu, depois que ele seguiu Jesus, todos sabiam que ele era discípulo de Jesus. Todos. Por mais que errando, no dia a dia, por mais que negando Jesus. Tanto que as pessoas lá, quando ele negou, falaram que ele era discípulo de Jesus. E nós? Se uma pessoa precisar de apacentamento lá no teu prédio, lá na tua vizinhança, ela vai saber que pode procurar você? Ela vai saber que você tem fogo dentro de você, amor dentro de você, para ajudá-la? Ela vai saber aonde correr? Porque às vezes você fica orando pela pessoa a vida inteira orando por aquela pessoa, e daí, o que vai acontecer para que ela busque a Deus? Ela vai ter um momento em que ela vai precisar buscar a Deus, e aí ela sabe onde buscar a Deus? Ela sabe que você é discípulo? Ela sabe que você é empoderado pelo Senhor para apacentá-lo, para apacentá-la? Ela pode contar com você, ou melhor, Deus, o Senhor, pode contar com você? Jesus pode contar com você? Imagine quantos pastores seriam necessários para apacentar uma igreja de 500 membros, 1000 membros, 2000 membros. Você é um apacentador. Você é uma apacentadora. Se existe fogo do amor de Deus dentro de você, enchendo você, você é um apacentador. E aí vem outro ensino. Em João 21, por 3 vezes Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas.
apacenta as minhas ovelhas. Até na primeira vez ele diz meus cordeiros. Cordeiro é o quê? É o pré-ovelha. É aquela ovelha com alguns meses. Esse é o cordeiro. Aquele novo, aquele que está iniciando a caminhada. Aquele que para ele tudo é novo. Muitas vezes ele até fica até meio perturbado. Pô, tudo é diferente, tudo é novo. Se tem pego pela mão esse novo, se tem falado para ele, olha, se você precisar, eu estou aqui, tá? Se você precisar, me chama. Me chama porque eu estou aqui. Eu sei que você está começando, me chama. Quem são as ovelhas? Quais as ovelhas que o Senhor quer que sejam apacentadas? Além do cordeiro, do novo. O novo ele já está no caminho. Ele já é cordeiro, ele já começou. Mas quais são as ovelhas que o Senhor quer que apacentemos? Aquele irmão, pai, filho, mãe, esposa, marido, que faz tudo direitinho, que está todo domingo na igreja, na quarta também, no convívio, todo dia ele lê a palavra, todo dia ele ora ao Senhor, ele tem relacionamento, ele ama o Senhor. É aquele que precisa de apacentamento? Sim, ele também precisa de apacentamento. Todos precisamos. Mas e aquele que faz tudo errado? Jesus ele está jantando, comendo com os pecadores, e os fariseus chegam e dizem, olha só, o cara é um glutão, comilão e beberrão, está lá no meio dos pecadores. Aí Jesus levanta e diz, para que o médico vem? Não é para os doentes? Quem mais precisa de médico? É aquele atleta em competição? Ou é aquele que está na cama, mal, com a sua saúde abalada? Então sim, o atleta precisa ser apacentado, mas sim, aquele doente, aquele que não consegue a caminhada, não consegue iniciar a caminhada, ele precisa mais. Maria Madalena se joga aos pés do Senhor e molha, derrama óleo no Senhor, perfume no Senhor e seca os seus pés com o cabelo. E o fariseu vem e diz, olha só, se ele soubesse quem era, essa mulher é pecadora. Essa mulher é pecadora, o fariseu fala para Jesus. João 10, vamos ler João 10. São 3 tipos de ovelhas, que nós vamos ver aqui rapidamente. 3 tipos de ovelhas. João 10, do 27 ao 28. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Essa é uma ovelha, é a que sabe e a que já ouve a voz do seu pastor. Sabe, nós temos problemas no ouvir a voz do pastor. Só que quando nós ouvimos a voz do pastor é irresistível. A voz do pastor é irresistível. Então essa que já recebeu, já entendeu, já
já ouviu a voz do pastor, ela já está mais fácil. Ela já é mais fácil. Só é necessário o pastor, o apacentador, eu e você, ungirmos a cabeça dela com óleo. Lá no Salmo 23 está: unges minha cabeça com óleo, né? Por quê? Porque a ovelha, ela precisa ser ungida na cabeça com óleo. Porque existem moscas que atacam as ovelhas e perturbam as ovelhas. E aí o pastor, o apacentador, ele tem que ir lá e colocar óleo sobre a cabeça delas, ungir a cabeça delas com óleo, para que as moscas não parem. As moscas podem até rodear, mas elas não vão parar na cabeça da ovelha cuidada. Então, para essas que já ouviram a voz do pastor, elas só precisam ter a cabeça ungida com óleo. Então, apacente sua ovelha, fale a palavra, é a palavra que unge a cabeça com óleo. Ensine a palavra, ore por ela, ore com ela, para que ela seja protegida, para que não seja qualquer mosca que venha agir na cabeça dela. E a outra ovelha está em Lucas 15:1. Lucas 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe ela sobre os seus ombros, e cheio de júbilo, cheio de alegria, volta para sua casa, reúne os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa é a outra ovelha. Essa é a que se perdeu. Ela precisa de resgate. Ela precisa que você, pastor, você apacentador, vá atrás dela. O problema é que muitas pessoas fazem uma confusão entre a ovelha perdida e o filho pródigo. O filho pródigo, ele vai e não tem o que fazer. Ele vai ir, ele colocou no coração dele que ele tem que ir, e ele vai ir. Não adianta. Não adianta. Ele vai ir. Então deixa ele ir. Vai chegar um momento que ele vai voltar, porque não tem o que fazer, amado. Somente ele tem as palavras de vida eterna. Não adianta. Então, se ele é filho, é pródigo, mas é filho, ele vai voltar. Então não confunda ele com a ovelha perdida. A ovelha perdida é aquela que ela está perdida, talvez até dentro da igreja, talvez até na comunidade de fé, até participa da ceia, da comunhão, mas está dentro da igreja perdida. Ela precisa de apacentamento. Você, aí é o relacionamento. Nós somos uma igreja com muitos membros. Aí é o relacionamento. Você que anda junto, que anda próximo, anda mais próximo, você tem que pegar essa pessoa e você tem que apacentar ela.
Porque senão daqui um pouco as pessoas vão saindo e ninguém vai vendo. Nós precisaríamos aqui de no mínimo 10 pastores para cuidar de todo mundo, visitando uma vez por dia, ou melhor, uma vez por mês cada um membro por dia, durante um mês. E nós não temos nem 10 pastores, e nem podemos todos os pastores ir visitar um membro por dia, durante o mês. Então isso faz parte do encargo, do fogo que Deus colocou no teu coração e no meu coração. Vamos prestar atenção nas pessoas. Vamos amá-las de verdade. Aí daqui um pouco, pai, aquela pessoa, pois é, faz 6 meses que ela não vem na igreja. Não está vindo mais no convívio, o que será que aconteceu? 1 ano depois. Vamos prestar atenção, vamos amar as pessoas. Vamos amar. Vamos fazer o que Jesus fazia, 153 grandes peixes. Detalhe. O irmão não veio uma vez. O irmão não veio 2 vezes. O irmão não veio? Aí vamos ter que conversar com ele. O que está acontecendo? Está passando por dificuldade? O que está acontecendo? Está numa luta? Precisa que alguém ore junto contigo? Que tipo de ajuda você precisa? Eu estou aqui. A ovelha pode estar perdida dentro da igreja, amado, e ela pode estar lá fora. Vamos buscar, vamos ser apacentadores, vamos apacentar. João 10, 16, a terceira. João 10, 16. Aí é Jesus falando, né? Jesus, o bom pastor. Capítulo 10 de João fala de Jesus, o bom pastor. E daí no 16 ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um rebanho e um pastor. Elas ouvirão a minha voz. Então tem muita ovelha que é ovelha, mas ainda não ouviu a voz. Ainda está no mundo, sofrendo, apanhando do mundo, sendo humilhada pelo mundo, mas é filho, é ovelha, só não ouviu a voz do pastor ainda. Seja a voz do pastor para essa vida. Vai, fale do amor de Cristo, vai, fale do amor de Deus, vai, fale disso que queima no teu interior. Resgate ela das mãos do diabo. Seja um apacentador de ovelhas. Dê a vida, elas ouvirão a minha voz. Então tem pessoas que a gente fica orando, não é só convidar para vir na igreja, não, amado. Convidar para vir na igreja é uma coisa, é necessário no determinado tempo, mas não é isso, é amar. Elas ouvirão a minha voz, seja a voz do pastor, do bom pastor, para a vida das pessoas. E ore por elas, para que quando elas ouvirem a voz do pastor, elas não endureçam o coração. Apacentamento, nós precisamos cuidar de pessoas. E nós precisamos principalmente formar Cristo nelas.
formar Cristo nelas. E o discipulado faz parte do apacentamento. Jesus, ele veio salvar o homem e veio implementar a sua igreja. Então nós devemos cuidar, inspirar, ensinar, influenciar pessoas. E devemos ser suportes um para o outro em momentos difíceis. O irmão, ele tem que olhar para você e encontrar um porto seguro. O irmão aqui dentro, o irmão do teu relacionamento, a igreja é grande, tem várias pessoas. O irmão do teu relacionamento mais íntimo, ele tem que olhar para você e encontrar um porto seguro. Ah, mas porto seguro é Jesus? Sim. Não resta dúvida que é Jesus. Só que você é um pequeno Cristo. Se você não for um pequeno Cristo, você não é um filho de Deus. Se o Espírito de Cristo não estiver em você, aquele, está na Bíblia, eu não lembro onde é que está, tá? Mas está na Bíblia. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, não é filho. Então, se você é filho, você tem que ter o Espírito de Cristo. Então você tem que ter um encargo. O encargo de apacentar vidas. Para terminar, Atos capítulo 15. Atos 15, do 36 ao 40. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara. Ou seja, Marcos, né? Paulo não achava justo levar Marcos, pois ele havia se afastado desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Esse é o momento chave para nós falarmos de apacentamento. A igreja se formando, a igreja primitiva se formando, tanto trabalho para ser feito. Paulo, o maior missionário de todos, grande Paulo, e Barnabé, um bom missionário também, discutem, acabam tendo uma desavença por causa de Marcos. Na primeira viagem missionária, Marcos havia ido, e no meio do caminho ele abandonou o barco, ele abandonou a equipe. E você imagina nós iniciando a obra, sei lá, na Coreia do Norte, e daí vamos em 4, e chega na metade do caminho, um de nós desiste e vai embora, volta. Paulo estava muito decepcionado com Marcos, muito. E aí na segunda viagem, alguns anos depois, a segunda viagem missionária, está lá Paulo e Barnabé organizando a excursão, organizando a missão. E Barnabé fala: vamos levar Marcos. E aí Paulo: não, Marcos não. Marcos já deu nos nossos dedos, como diz aqui no Rio Grande. Marcos já pisou na bola. Marcos já abandonou o barco. Esse não dá para nós confiar. E divide o time.
Aí Barnabé fala, não, mas o Marcos, cara, eu conheço o Marcos. Não vai dar, eu não vou. Eu vou pegar o Marcos, eu sei que ele está passando por um tempo, eu sei que o que ele fez é errado, eu não vou passar confetes aí em cima disso, do que ele fez, foi errado, ele abandonou o time. Ele errou, ele pecou, ele fez errado, ele nos decepcionou, sim, mas eu não vou deixar ele. Vai você com Silas e eu vou pegar o Marcos aqui, eu vou para o outro lado e vou apacentar ele. Eu vou apacentar o Marcos. Marcos, nesse momento, ele poderia ter o seu chamado enterrado, Nesse momento, ele podia ter sido jogado fora, talvez, até abandonar. Acredito que não. Mas a decepção de Marcos seria tão grande de não poder ir servir ao Senhor, de ser rejeitado. Ele foi rejeitado porque ele havia errado. Mas Barnabé disse, não, eu amo ele, eu sei o que ele carrega, eu sei que ele errou, eu sei que ele tem seus defeitos, eu sei que ele tem seus problemas, mas o fogo que está dentro de mim não permite deixar ele. O fogo que está dentro de mim, pelo Senhor e por ele, não me permite abandonar ele agora. Barnabé, nesse momento, mostrou para Paulo que ele havia entendido mais do que Paulo. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amará o próximo como a ti mesmo. Barnabé entendeu e falou, não, eu vou ficar com o Marcos, e eu vou ministrar ao Marcos, eu vou apacentar ele, eu vou cuidar dele, ele vai comigo, ele pode contar comigo. E foram. E passou um tempo. E lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, Paulo está no fim da sua carreira. Paulo está, logo ali na frente, vocês vão ver o versículo que ele diz, combati o bom combate e guardei a fé. Corri a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Desde agora a minha vida está pronta para o Senhor. Não lembro como ele disse, mas é mais ou menos isso. Então, Paulo chama Marcos. Então Paulo fala para Timóteo, Timóteo, quando tu vieres, traga os meus livros, traga a minha capa, que eu estou passando frio aqui. Traga meus livros, principalmente os papiros. E traga Marcos, porque ele é útil para mim aqui. Aquele que havia sido desprezado, aquele que havia sido rejeitado porque havia errado, havia pecado, havia feito coisa errada, coisa que não devia ser feito, decepcionou o chefe, decepcionou Paulo. Mas Paulo diz, traz Marcos, porque ele me é útil. Traz Marcos, porque Barnabé apacentou ele, e hoje ele me é útil. Então, amados, nós temos que ter esse entendimento de que ninguém, como eu costumo dizer, o jogo só termina quando o juiz apita. Aquela pessoa que pode ter sido um entrave para a tua vida, pode ter sido um problema, pode ter causado
prejuízos, pode ter feito algo que atrapalhou o teu caminhar, o teu ministério. Aquela pessoa pode, no passar do tempo, ser uma pessoa que vai andar junto contigo, vai compartilhar contigo de tudo que o Senhor tem feito. Amém? Fica em pé, mano. Aleluia! O que motivou a sua vida? O que motiva a sua vida? O que motivou Jesus a entregar a sua vida por você? Tem que ser a motivação para você entregar a sua vida pelo irmão. O amor, o fogo que está dentro de Jesus. João, no Apocalipse, ele olha para Jesus e ele vê dentro de Jesus, nos olhos de Jesus, fogo. Os olhos de Jesus, fogo. Então esse amor que Jesus teve por você, para entregar a vida dele por você, é o mesmo amor que você tem que ter para entregar a sua vida pelo seu irmão. Difícil, né? Fácil é Jesus dar vida por você, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Entregue a sua vida, se for preciso, mas cumpra o propósito pelo qual Deus te chamou, pelo qual Deus encheu você de amor. Uma igreja saudável, ela não se faz apenas com mãos que trabalham, mas com corações que amam. Uma igreja saudável, ela se faz com vidas que aprendem a olhar para as vidas com os olhos de Jesus. Ela vai aprendendo isso no caminhar. Se nós formos uma igreja que apacenta um ao outro, que cuida um do outro, que ama um ao outro, nós não seremos vencidos por nada, porque ninguém vence o Senhor. Justiça e juízo são o trono, fazem a base do trono do Senhor. Mas quem está sentado nesse trono é o Senhor, é Deus, e Deus é amor. Vale a pena, amor. Então sempre, antes da justiça, olhe para o amor. Outros possam sonhar. E ame. E entregue a sua vida, apacente. Vale a pena chorar. O Senhor conta comigo, o Senhor conta contigo. O Senhor tem preparado uma grande família. As casas já estão quase prontas. A nossa habitação eterna já está quase pronta. Todos os dias nós olhamos aí irmãos que estão indo. E estão indo porque as habitações deles já estavam prontas. Nós estamos vendo Israel sendo bombardeada.
muito bombardeio, muito ataque a Israel. Se nós não nos prepararmos, se nós não formos a igreja que o Senhor quer que sejamos, a igreja pelo qual o Senhor veio sofrer, morrer, se nós não formos o fruto do penoso trabalho dele, se nós não formos aqueles que apacentam, aqueles que amam, como que vai ser quando o que está acontecendo em Israel possa estar acontecendo na nossa vida? Como que vai ser quando você for perseguido, quando o teu irmão for perseguido? Você vai deixar ele de lado? Amor é o segredo. Amém?